Fala, gurizada colorada, é o Mike, chegando aqui com a charla de domingo, que é um programinha que a gente vai fazer, trazendo um apanhado da semana e análise sobre os jogos que passaram, que virão e as condições do Inter na tabela, nosso time titular e tudo isso que envolve o nosso Esporte Clube Internacional. Hoje eu vou chegar com alguns tópicos. Em primeiro lugar, falar sobre o jogo de ontem e a definição do time titular que vem a partir daí para quarta-feira contra o Palmeiras, 21h30 em São Paulo. O Inter contra o Botafogo fez uma partida muito bem jogada. O Inter conseguiu dominar o adversário e explorar os momentos e os espaços que o adversário cedeu para que o Inter chegasse aos 2 gols que fez, com até certa facilidade, e depois o Inter se segurou e, ainda dominando a partida, conseguiu a vitória sem que o Botafogo trouxesse qualquer tipo de risco ao time do Internacional. O primeiro ponto que eu queria falar sobre a partida de ontem e já projetando para o jogo de quarta-feira às 21h30. D'Alessandro no ataque foi a solução que o Inter encontrou para a ausência do Guerreiro. D'Alessandro fez muito bem o papel ali da armação para o Thiago Galhardo e do desafogo. D'Alessandro é um cara diferenciado que consegue dominar a bola entre diversos adversários e consegue levar o Inter à frente, fazer a transição e a chegada à frente, mesmo quando o Inter começa a ser pressionado pelo adversário. O D'Alessandro consegue fazer isso e levar o Inter um pouco mais à frente, coisa que outros jogadores não conseguem fazer no grupo. Dificilmente a gente vai ter um substituto para esse tipo de jogada do Inter. A gente tem outros que tem outras formas de jogar, mas essa, pode ver, quando o D'Alessandro sai, o time dá uma caída. Isso eu percebi em diversos jogos, mas ontem ficou mais nítido. Então, até que a gente tenha um novo jogador para o ataque, D'Alessandro deve ser mantido. Então, para quarta-feira, na minha opinião, D'Alessandro deve ser mantido como titular do Esporte Clube Internacional, jogando com o Galhardo mais à frente. Zé Gabriel é um jogador que tem se firmado muito na zaga e tem feito grandes partidas pelo Internacional. É uma grata surpresa aí pra gente. E eu acho assim, tem pessoas, tem uma parte da torcida que, após a atuação do Moledo ontem contra o Botafogo, estão pedindo o retorno dele para a zaga. Eu só queria saber como pode o Inter, líder do campeonato, jogando como está, 3 partidas sem levar gols, com uma das melhores defesas do Brasil, ter torcedores pedindo a saída do Zé Gabriel. Mas tem outros que estão pedindo para o Zé Gabriel ser readequado no meio, voltar para sua posição de origem, enquanto o Moledo entraria na zaga e fecharia a zaga do Inter. E o Lindoso? Tem um ditado que eu acho que se enquadra muito no momento atual, que é: time que está ganhando não se mexe. Eu acho que serve muito para o Inter nesse momento. Não tem como a gente querer criticar o Kudê por usar o Zé Gabriel na zaga, por usar o Lindoso no meio, que está jogando bem também. Está jogando muito o Lindoso, inclusive na última partida se readequou e fez uma ótima partida. Cobriu os espaços que estavam ficando nas suas costas. Eu acho que a gente tem que perceber isso, que o Inter é líder, que o Inter tem uma nova forma de jogar, que o Inter atingiu um patamar superior ao que nos últimos 10 anos vinha atingindo, graças ao trabalho do Kudê. E por isso a gente tem que dar sustentação para o treinador continuar escalando quem ele acha que deve. A gente deve querer interferir e criticar no momento que isso não der certo, mas está dando certo. O Zé Gabriel está dando conta do recado, saindo jogando maravilhosamente bem. O Inter está saindo com bola de trás com grande qualidade por meio do Zé Gabriel. E a gente tem também um desafogo com o D'Alessandro. A gente não pode querer que o Kudê mude isso. Então temos que combater a imprensa gremista, que tenta ser uma pedra no sapato do Inter, que tenta que o Inter caia,
que o Inter não seja líder mais do campeonato, que o Inter perca pontos importantes. É isso que a imprensa gremista quer, e é nesse discursinho que muitos colorados acabam caindo. Kudê está excelente. Kudê levou o Inter à liderança. Kudê tem tudo para manter o Inter lá em cima com a chegada dos reforços. E aí eu passo para o segundo ponto, que é o Abel Hernandes. Abel Hernandes, que está aí na fotinho em cima, no canto superior da tela, é um centroavante uruguaio que já jogou em seleção uruguaia, que jogou em times não tão expressivos do futebol mundial, como o Hull City da Inglaterra, como o Palermo da Itália e como o CSKA Moscou da Rússia. Fez temporadas boas, fez temporadas não tão boas, seja por lesão, seja por preferência do treinador que acabou deixando ele no banco. Mas o certo é que nós estamos muito carentes de um centroavante desde a saída do Guerreiro. O Inter precisa disso. Tem dado certo sem um centroavante, sem o 9 de ofício, tem dado certo. Mas até quando? E que preço o Inter vai pagar por não ter um centroavante? Então, já que temos o Abel Hernandes, estamos esperando aí o retorno do Yuri Alberto, que se machucou, mas que tem tudo também para fazer um ótimo campeonato brasileiro pelo Inter. Quando eles estiverem prontos, a gente espera que eles entrem no time, e acredito que quem vai sair é o D'Alessandro, infelizmente. Por quê? É um ídolo, é um craque, é um jogador que apesar de 39 anos está contribuindo para o Inter. Então vai retornar ao banco de reserva quando isso acontecer, naturalmente. Mas contra o Palmeiras ainda não. Contra o Palmeiras eu acredito que ele deva ser o titular. E com a chegada do Abel Hernandes, então, e com a possibilidade dele jogar já contra o Bahia, acredito eu, a gente teria novamente um ataque mais forte na frente, com a movimentação do Galhardo e com a capacidade de posicionamento e velocidade para chegada, para definição do Abel Hernandes, que é um jogador muito rápido, que cabeceia bem e que também dá a capacidade para que haja ultrapassagem dos laterais e dos outros meias que porventura cheguem ao ataque. Acredito que o Inter vai ganhar muito com isso. Então, já partindo para os próximos jogos do Inter, que são, na sequência, Palmeiras em São Paulo, na quarta-feira, 21h30, Bahia no Beira-Rio e Ceará no Beira-Rio. Eu acredito que o Inter tem a capacidade de fazer uma boa pontuação aí. Eu espero muito que o Inter consiga atingir 7 pontos nesses próximos 3 jogos para se manter na liderança e para consolidar ainda mais esse trabalho do Kudê, que tem sido tão bom. O Kudê é incriticável? Não é incriticável. Mas no momento eu acredito que a crítica ao time do Kudê é algo que pode ser proveniente ou da ignorância ou até próximo da comédia. Porque é muito difícil fazer o que o Kudê está fazendo, com jogadores machucados, com um grupo não tão qualificado quanto ele esperava que fosse, mas ele está dando conta do recado e ele está fazendo o Inter jogar. E o estilo do Kudê já está aí, implantado no Beira-Rio. Está implantado. Aquele estilo anterior que a gente tinha de esperar o adversário, de sofrer o ataque do adversário para tentar sair no contragolpe, não é mais. O Inter propõe o jogo, o Inter vai em busca, o Inter vai à caça, o Inter tenta o gol e o Inter tem conseguido os gols. E a tendência é melhorar conforme entrem os novos jogadores, os novos contratados, e a gente tem aí, com o andar da carruagem, uma boa possibilidade de chegar ao título, ou pelo menos estar sempre brigando pelo título desse Campeonato Brasileiro e uma possível classificação para a Libertadores da América 2021. Temos ainda a Libertadores à frente e temos Copa do Brasil, então tem muita coisa para a gente fazer por aí. Então, gurizada, esse aqui é o Charla Colorada. É um modo novo que a gente está criando aqui no canal para fazer um debatezinho curto sobre o que aconteceu na semana, sobre o que está por vir na próxima semana. E já vou informar que a gente vai ter live da família Vargas Colorada na próxima quarta-feira, após o jogo do Palmeiras. Então, ou antes ou depois. Vamos ver aí como é que vai funcionar.
certo? Porque depois também vai terminar muito tarde, como o jogo é 9h30, 11h30 vai ficar um pouco complicado para fazer live. Talvez a gente entre aí um pouquinho antes do jogo. Então peço para vocês o seguinte, como aqui é um canal novo e a gente está querendo muito a participação, eu quero que tu deixe o like, eu quero que tu te inscreva, eu quero que tu ative a notificação, eu quero que tu comente dizendo o que tu achou aqui sobre o D'Alessandro ser o titular, sobre o Zé Gabriel ser mantido na zaga, sobre o Lindoso, sobre o Moisés, está fazendo boas partidas, sobre os jogos contra o Palmeiras, o que tu espera, se tu assina comigo, como eu assino agora, o empate com o Palmeiras, o que tu acha do jogo contra o Ceará, contra o Bahia, no Beira-Rio, e esse avanço do Inter aí no Campeonato Brasileiro, o que vai acontecer e o que tu espera aí para esses próximos jogos, certo? Peço tudo isso, aqui é um novo canal, a gente está tentando trazer debate de qualidade, com lives, com análises, a gente divulga as escalações em vídeo aqui sempre antes dos jogos, a gente só espera isso. Te inscreve, like, notificação e comenta também aí para a gente poder seguir os debates. Vamos usar o teu comentário para a live e para os próximos vídeos, para a gente trazer aqui respondendo perguntas de inscritos e também fazendo um debate mais aprofundado sobre isso no que tange aí no dia a dia do Internacional, certo? Gurizada colorada, vou me despedindo aí, um abração, tudo de bom para vocês e até a próxima. Fui!